como uma cor diferente no espectro. A cor mudava de acordo com o movimento da estrela. Um desvio para o azul significava que a estrela estava se movendo para mais perto da Terra. Um desvio para o vermelho, que ela estava se distanciando. A quantidade de desvios da cor também revelava a velocidade daquele movimento. Hubble descobriu que, ao medir a distância de uma galáxia, seu espectro quase sempre se desviava para o vermelho. E não foi só isso. Quanto maior a distância, maior o desvio para o vermelho. Em outras palavras, o universo estava se expandindo. Foi uma descoberta estarrecedora, com implicações profundas. Ao fazer cálculos retroativos à expansão, os cientistas descobriram que o universo havia tido um início cataclísmico, que um astrônomo chamou de Big Bang. A Via Láctea emite ondas de rádio. Após 3 anos depois de Hubble descobrir o universo em expansão, nossa próxima grande descoberta revelou o misterioso objeto escondido atrás da poeira do centro da Via Láctea. Ele criaria um ramo totalmente novo da astronomia, utilizando comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Em 1930, o físico Carl Jansky tinha apenas 25 anos e trabalhava para os laboratórios Bell em Holmdel, Nova Jersey. O trabalho de Jansky era identificar os tipos de interferência que ocorriam em comprimentos de onda de 15 metros, então utilizados em comunicações náuticas e transatlânticas. Depois de passar mais de 1 ano registrando dados, Jansky percebeu que havia 3 formas de estática nesta frequência. A primeira era nitidamente produzida pela ionosfera da Terra. A segunda era provocada por tempestades locais. E o terceiro sinal era misterioso, contínuo. No início, ele pensou que parecia vir do Sol. A cada manhã, este sinal lentamente se elevava com o Sol. Durante o dia, ele girava pelo céu e então diminuía juntamente com o Sol. Mas com o passar do tempo, Jansky descobriu que o misterioso sinal de rádio lentamente se afastava do Sol, como se viesse de algum ponto fora do sistema solar. Finalmente, Jansky identificou sua localização em algum lugar na região da constelação de Sagitário. Ele acreditava que havia descoberto um desconhecido objeto interestelar no centro da galáxia. E ele tinha razão. Mais tarde, astrônomos confirmaram que Jansky havia descoberto um gigantesco buraco negro, com massa equivalente a 3 milhões de sóis. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que ele foi o primeiro a observar o universo utilizando a radioastronomia, uma forma inteiramente nova de estudar o céu. Foi uma descoberta fundamental. Jansky havia provado que o céu não cintilava apenas com o brilho suave das estrelas. Estranhos objetos se ocultavam em algum lugar a muitos anos-luz de distância, que irradiavam mais energia que galáxias inteiras, como quasares e pulsares, estrelas mortas que giravam furiosamente, com massas tão densas que uma única colher de chá poderia pesar milhões de toneladas. Antes que os astrônomos sequer começassem a entender a vida e a morte das estrelas, novos telescópios teriam que ser construídos para poder observar o céu em diferentes comprimentos de onda. Mas antes que isso pudesse ocorrer, a radioastronomia produziu outra grande descoberta. Apesar de profetizada, ela foi tão inesperada para seus descobridores como as de Jansky. E mais uma vez, aconteceu nos laboratórios em Holmdel, Nova Jersey. Radiação cósmica de fundo. Em 1964, os laboratórios Bell dispunham de uma antena de micro-ondas de 6 metros que não era utilizada. Em vez de destruí-la, o laboratório decidiu permitir que os astrônomos a utilizassem para pesquisa. 2 físicos, Arnold Penzias, de 31 anos, e Robert Wilson, de 28 anos, decidiram utilizar a antena para medir a temperatura do halo de gás que envolvia a Via Láctea. O que aconteceu a seguir foi uma das mais extraordinárias descobertas da astronomia moderna.
Oi, Bill. Olá, Dr. Wilson. Eu fui aos laboratórios Bell para ouvir a história em primeira mão do próprio Robert Wilson. Nós dois, Arno Penzios e eu, viemos trabalhar aqui depois de nos formarmos. Viemos medir a radiação proveniente da Via Láctea. E é aí que entra esta antena, porque poderíamos desprezar a radiação que vinha da Terra. E o que restasse é o que estava vindo do céu. Só captávamos cerca de 2 graus da atmosfera da Terra. Talvez pegássemos 1 grau das paredes desta coisa, mas quando a ligamos pela primeira vez, era mais do que o dobro disso, estava em 7 graus. E isso não estava certo. Alguma coisa da Terra devia interferir em nossa instrumentação. Estávamos no alto de uma colina sobre a cidade de Nova York. Tínhamos um instrumento ideal para checar a área. Então, simplesmente a apontamos para o horizonte, varremos o horizonte e, veja só, não havia nada demais. Havia um casal de pombos que vivia aqui e é claro que estava coberto de várias fezes de pombos. Então pensamos nós, talvez as fezes dos pombos estejam fazendo mais do que imaginávamos. Arno e eu então decidimos limpar todas as fezes. E nos livramos dos pombos. Como assim? Como se livraram dos pombos? Utilizamos o correio e os mandamos para o local mais distante possível, que era Whippany, em Nova Jersey. Para um criador de pombos que disse, esses pombos não prestam, e o soltou. Alguns dias mais tarde, eles voltaram. 65 quilômetros e eles voltaram. Então, nosso técnico trouxe uma arma e... E isso deu certo, não é? Eu não estava aqui, eu não vi, mas também não resolveu o nosso problema. Ainda tínhamos 3, 4 graus a mais. Começamos a ficar perplexos, porque... Sabe, nós acreditamos na física. Estava vindo de algum lugar. Podíamos calcular o que a antena estava fazendo se não fosse este barulho excessivo. Quando Penzios e Wilson detectaram a estática de rádio, havia 2 teorias rivais sobre a origem do universo. Havia a teoria do Big Bang, sustentada pelo universo em expansão de Hubble, e havia a teoria do estado estacionário, que defendia um universo atemporal, sem começo nem fim, expandindo-se eternamente. Quando um amigo soube o que Penzios e Wilson haviam descoberto, ele sugeriu que procurassem alguns cosmologistas da Universidade de Princeton, que defendiam a teoria do Big Bang. Eles acreditavam que uma grande explosão havia deixado uma débil fosforescência térmica no universo, traços do calor da própria explosão detectável em todo o firmamento. E eles estavam prestes a conduzir pesquisas para tentar medir esta fosforescência. Nós os convidamos para cá. Eles vieram e analisaram o que havíamos feito e imediatamente concordaram que havíamos medido o que eles estavam se preparando para fazer. E o que esta descoberta significa? Bom, significa que vivemos no universo do Big Bang e que estamos vendo a radiação emitida 300 mil anos após a grande explosão. Em muitos casos, quando há uma mudança de paradigma na ciência, leva uma geração para as pessoas aceitarem. Mas neste caso, acho que o mundo estava pronto para ela. A humanidade sempre se perguntou sobre a sua origem. Existem histórias religiosas em todas as civilizações já encontradas e acho que temos a resposta definitiva. Nós viemos de uma grande explosão. Explosão de raios gama. O advento da era espacial prenunciou uma era de ouro da astronomia, que ainda prevalece atualmente. Esta era de ouro, estranhamente, não teve início no espaço, mas em um momento decisivo nas relações da Guerra Fria, que também contribuíram para a nossa próxima grande descoberta. Em 1960, apesar de um tratado de proibição de testes nucleares, a União Soviética recusou o acesso de inspetores às suas instalações nucleares. Como resultado, os Estados Unidos decidiram monitorar os soviéticos, desenvolvendo um sistema de satélites em órbita capaz de detectar explosões de raios gama produzidas por explosões nucleares. Como os detectores dos satélites podiam ser orientados tanto para cima quanto para baixo, os cientistas decidiram usá-los para observar se as supernovas produziam raios gama quando explodiam.
Entre 1969 e 1972, eles detectaram evidências de 16 curtas explosões de raios gama espalhadas pelo céu. Só havia um problema. Nenhuma das explosões guardava uma correlação com quaisquer eventos conhecidos ligados às supernovas. E o mistério se aprofundou. Durante as próximas 2 décadas, os astrônomos detectaram uma média de uma explosão de raios gama por dia. Mas cada explosão acontecia tão rápido que os astrônomos não conseguiam mirar o telescópio em sua direção a tempo. Finalmente, os astrônomos começaram a solucionar o enigma com a ajuda do telescópio espacial Bepo-Sax, projetado especificamente para detectar explosões curtas de raios X e gama, identificando sua localização com precisão. Em 14 de dezembro de 1997, o Bepo-Sax localizou uma explosão de raios gama, o que levou às primeiras fotografias de uma explosão em comprimentos de onda diferentes dos raios gama. Para sua surpresa, os astrônomos descobriram que a explosão havia ocorrido em uma galáxia há 12 bilhões de anos-luz, uma das explosões mais poderosas do universo. Desde então, dezenas de explosões de raios gama foram documentadas de forma similar, todas tão poderosas e distantes como esta. Seja como for, a descoberta das explosões de raios gama mais uma vez nos mostrou que, ocultos pelo véu da atmosfera terrestre, estão objetos que não são apenas estranhos e de difícil compreensão, como buracos negros, pulsares e quasares, mas também são letais. Hoje, as explosões de raios gama podem ser a possível causa dos antigos eventos de extinção que assolaram a Terra. O cientista Sir Arthur Eddington certa vez afirmou: o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que somos capazes de imaginar. Ele deve ter se inspirado nas explosões de raios gama, no universo em expansão ou na teoria